gente, compartilha esse vídeo com todo mundo e me segue. A Justiça mandou anular um contrato de 750 mil feito pela Prefeitura de Gaúcha do Norte, uma metrópole gigantesca, com pouco mais de 8 mil habitantes. E sabe quem foi o contratado? Sim, Leonardo. O mito do sertanejo, o ídolo do agro, o cantor que adora liberdade e menos Estado. Mas quando o Estado paga um cachê milionário, aí, beleza. Mesmo com o alerta do Ministério Público sobre possíveis irregularidades, o show rolou bonito, no primeiro dia de junho de 2024. Só que agora a Justiça descobriu o óbvio: superfaturamento. O preço médio de um show como esse, por volta de 430 mil. Mas em Gaúcha do Norte, a gestão pagou 750 mil. Afinal, com dinheiro público, quem se importa com a tabela de preço, né? E mais, o cantor Leonardo, que sempre fala contra roubo na política, que defende os bons costumes e critica quem vive às custas do Estado, não parece ter se incomodado em embolsar quase 1 milhão pago com dinheiro público. A tal da liberdade parece que funciona só quando é para cantar e para receber. Justiça anula show de Leonardo em MT. MT é o quê? Mato Grosso? Eu perdi essa aula. Eu só sei o que é RJSP e MA, que é Amazonas. O resto, meu filho. Ah, é BH, não sei se é Belo Horizonte ou Bahia, não sei. Por superfaturamento. É isso que eu falo e vocês não acreditam, né? Esses artistas sertanejos é tudo safado. Não vou generalizar, mas a maioria é tudo vagabundo. O cachê dele às vezes é 500 mil, quando é pra uma prefeitura, showzinho na cidade de X, de 2 mil habitantes, quer cobrar 1 milhão e meio. O contrato era de 750 mil reais para a apresentação do cantor no município de 8.600 pessoas. Gente, as informações são do G1. O município, com nem 10 mil moradores, como é que vai gastar um cachê de quase 1 milhão pra fazer um show de Leonardo, que se bobear vai chegar lá bêbado? Enfim, pra mim é uma máfia que ninguém mexe, né? Justamente porque é sertanejo, é muito mais fácil pegar o funk, que o funk é criminalizado, porque o funk é de bandido, porque o funk é de favelado, mas ninguém vê, ninguém mexe nessa máfia aí, ó, que é o sertanejo, que é exatamente assim. Eu sei porque eu já tive contatos muito próximos a mim, de pessoas exatamente assim. Quanto é que é o cachê de fulano? 200 mil. Ah, mas é dinheiro público, bota aí 1 milhão e pagar, que é o pior. Alô pessoal, vocês viram esta pouca vergonha aqui se referindo ao show do Leonardo? Justiça do Mato Grosso anula contrato de 750 mil para apresentação do cantor Leonardo em município com apenas 8,6 mil moradores. Está repercutindo nas redes sociais essa informação que eu vou ler aqui e depois eu vou comentar. A decisão dessa quarta-feira, dia 28, ontem, portanto, apontou um superfaturamento na contratação do show feito pela Prefeitura de Gaúcha do Norte, Mato Grosso, em 2024. A Prefeitura alega que a contratação foi feita pela gestão anterior. Já a empresa Talismã do Leonardo, responsável pela agenda do cantor, não se manifestou até a última atualização do G1. Vamos entender um pouquinho. A Justiça então anulou um contrato firmado milionário com essa prefeitura para a apresentação do cantor Leonardo, porque havia sim indícios de um superfaturamento identificado na contratação. Tu imagina um show de 1 hora e meia, você ganhar 750 mil numa cidade pequenininha. O contrato foi firmado no dia 1º de junho do ano passado, durante a apresentação da 13ª Feira Cultural do município, e custou 750 mil. Mesmo com a notificação do Ministério Público, na época, o evento foi realizado. Agora, com a decisão assinada nessa quarta-feira, a empresa terá que devolver 300 mil aos cofres públicos, referente ao valor considerado como superfaturado. Então, 750 menos 300 ainda dá
350 mil para um show desse indivíduo aqui. É o Brasil, inversão de valores, uma cidade pagar 750 mil para um show. Que isso? Onde estamos com a cabeça? Quem é esse prefeito? Quem foi esse prefeito? Cadê a população desse município? Que vergonha. É isso, é ser brasileiro? Comente o que você achou disso. A origem humilde de Leonardo, que era um plantador de tomates, que um dia foi indagado qual era o seu sonho, e ele disse que o seu sonho era não voltar a plantar tomates. Isso mexeu com toda a população, ele caiu na simpatia das pessoas, com as suas brincadeiras, uma pessoa brincalhona, um cantor gostoso de se ouvir. Foi acometido de uma tragédia na família, né? O irmão foi embora muito cedo, então ele caiu nas graças da população. A população realmente gosta muito de Leonardo. Não sei se o contrário, a reciprocidade é verdadeira, porque não parece gostar do povo, porque cobrar uma fortuna dessa para uma cidade que tem poucos habitantes, pessoas carentes, uma cidade pequena, sem potencial financeiro, tirando da saúde, tirando da boca do pessoal, e o pessoal, graças a esse amor, elas deixam, não ligam que o prefeito faça uma coisa dessas, e vão até um show que está prejudicando as finanças da própria cidade, de cada pessoa daquela cidade. Aí eu penso num conceito que Marx criou, que é o de consciência de classe. Leonardo não tem consciência de classe porque, embora hoje ele seja um milionário, ele adveio dessa massa popular, ele adveio de pessoas simples. Como é que ele esquece as origens dessa maneira? Há outros escândalos de trabalho escravo na fazenda dele, há vários escândalos que mostram que ele se divorciou do seu passado. É como se ele fosse alguém especial que não fizesse parte do povo. Eu nutro ainda simpatia pelo Leonardo, mas a cada acontecimento desse eu vou ficando decepcionado, porque dadas as condições do surgimento da família de Leonardo, ele tinha que ter um pouco mais de consideração pela população. O filho dele disse que ele estava numa situação de fanatismo seguindo Bolsonaro, que ele acreditava naquilo, então começou a se colocar politicamente, uma coisa que ele não devia, porque as músicas dele nada tem a ver com política, diferente de um Chico Buarque, diferente de um Milton Nascimento. As músicas dele são alienadas, são músicas românticas, voltadas para outra esfera da vida. Ele tem pouco entendimento nessa área e está usando apenas a sua fama para tentar influenciar as pessoas a votarem na extrema direita, no caso, na época, em Bolsonaro. Mas esse superfaturamento em relação à cidade levanta outras questões. Será que ele estava fanático mesmo atrás do Bolsonaro? Ou ele tinha interesses que o Bolsonaro poderia contemplar? O fato é que o sertanojo, porque hoje virou isso, acabou por se infiltrar na política e virar uma espécie de movimento mafioso, em que eles ganham muito dinheiro, são patrocinados pelo agro e têm interesses políticos evidentes e não muito legítimos. O cantor agora tem se envolvido em muitos escândalos, muitos problemas. Nós vamos retomar aqui nos vídeos algumas lembranças que talvez a população já tenha esquecido. Mas nós não podemos nos esquecer, porque quando alguém nos dá um conselho, tem que analisar muito bem quem é essa pessoa, o que ela quer com esse conselho. Até porque hoje Leonardo, moralista em relação, por exemplo, ao show da Madonna, que aquilo era uma suruba, se você visualizar as dançarinas dele, o passado dele, tudo que ele fez, não acho que ele pode dar conselho sobre moralidade. Agora, dado essa realidade em que ele esfola a cidade sem dó do povo, não creio também que ele possa dar opiniões mais sobre política. E dada a questão do trabalho escravo, ele não pode chamar ninguém de ladrão, ele não pode chamar ninguém de desumano. Covarde, que não sai de casa para votar, fica a bunda sentado no sofá aí, Sobre o apoio dos sertanejos, eu tenho duas coisas para te falar. A primeira é para você ver uma diferença clara. Presta atenção o quanto a fortuna deles cresceu nesses últimos 4 anos
E dá uma olhadinha lá na conta bancária sua para ver se teve alguma evolução importante. Eu acho que não. E segundo, meu amigo, nessa história de apoio dos sertanejos a Bolsonaro, eles cantam, mas é o povo que dança. É isso. Só podia ser bolsonarista mesmo. Fazenda Talismã do cantor Leonardo, do sertanojo, uma propriedade luxuosa do cantor, entrou na lista de trabalho escravo. É isso mesmo que vocês ouviram. Olha, avaliada em 60 milhões, a principal atividade da fazenda é a pecuária bovina. Além disso, a propriedade tem mansão, cavalos, lagos e até igreja. Que tipo de igreja, hein? Mas esta propriedade entrou sim na lista suja do governo federal após 6 trabalhadores serem encontrados em situação análoga à escravidão. Foi hoje, nessa segunda-feira, e as redes sociais estão repercutindo. A assessoria diz que o caso já foi julgado e se refere a uma parte da fazenda, que estaria arrendado. Disse ainda que o cantor não tinha conhecimento das práticas do trabalho escravo. Talvez nem tenha conhecimento mesmo, né? Agora, essa fazenda com 1.000 hectares, é a pecuária, nela vivem 5.000 cabeças e as pessoas que ali viviam não tinham nem lugar para dormir, dormiam em cima de tábuas. Então, se a gente for dar de uma ponta a outra uma caminhada, afirma a Virgínia Fonseca sobre o tamanho da propriedade usada por toda a família e amigos do Leonardo para lazer. O local possui mansão, o pessoal aqui joga futevôlei, quer dizer que não tem nada. Tem sim, segundo o Ministério do Trabalho, acesso às fazendas que pertencem a ele foram alvos de fiscalização. Aí foram encontradas pessoas com situações degradantes, sem luz elétrica, sem banho, sem cama. É exatamente, né? É assim que tratam as pessoas. Comente aqui a situação do Leonardo em suas mansões e fazendas com trabalhos escravos. Ei, Cláudia, tá sabendo do babado com Leonardo? O bolsominion Leonardo teve em sua fazenda Talismã, em Goiás, uma apreensão de meio quilo de farofa. Ai, Cláudia, eu que não vou pro inferno sozinha. Bicha, você sabe que eu detesto fofoca, né, Cláudia? Mas aqui a gente informa, não fofoca. Polícia Militar interceptou uma aeronave, mais 2 caminhonetes que estavam na fazenda do senhor Leonardo, com meio quilo, praticamente 437 quilos de farofa, farinha. Tá produzindo farinha na fazenda, Léo? Mas calma que eu te explico. Segundo as informações da Polícia Militar, que foi acionada, segundo informações pelo irmão de Léo, após, segundo informações, os funcionários ligarem para o irmão de Léo, dizendo que havia uma aeronave pedindo pouso na fazenda para reabastecer a aeronave. Aí, o irmão de Leonardo negou que ele pousasse esta aeronave. E eles pousaram mesmo assim porque não tinham combustível para continuar a sua saga até o destino final. Esta droga vinha da Bolívia. E aí, 2 caminhonetes já estavam dentro da fazenda, não se sabe como nem porquê, porque deve ser uma fazenda que tem centenas de seguranças, mas enfim, o irmão de Léo diz que eles arrombaram cadeados e porteiras e entraram. Houve uma troca de tiros da PM com os traficas que estavam na fazenda e tentaram fugir com as 2 caminhonetes e os 500 quilos de farinha. A farinha foi apreendida e a aeronave fugiu, conseguiu escafedeu-se, mesmo sem combustível. Agora, como não se sabe, né?
Mistérios da Meia-Noite. Gente, tem mais coisas acontecendo nessa fazenda há muitos anos que de talismã e sorte não tem nada. O Passim, compadre próximo de Leozinho, faleceu acidentalmente com um tiro com uma Glock 380, estando manuseando essa Glock lá dentro da fazenda. Houve também a morte do padrinho do Zé Felipe numa ocasião de um acidente que o próprio Léo estava dirigindo uma caminhonete deles. Também houve acidente com o próprio Zé Felipe e Matheus Vargas. Quer dizer, tá com má sorte. Melhor você mudar o nome em Léo, né? Bolsominion é tudo estranho, né? Papeio. A estratégia é pra lá de manjada. Artista decadente, no caso da testosterona, que não emplaca um sucesso há mais de 20 anos, começa a criar polêmicas em cima da fama de terceiros que estão em evidência para ver se consegue aparecer. E não é que até o Leonardo embarcou nessa, é o Leonardo querendo bancar o homem de bons costumes da família tradicional brasileira, querendo falar que a Madonna é satanista, faz show de suruba, e aí fica naquele vai não vai, ela canta bem, mais isso, mais aquilo. Justo você, Leonardo, pega mal até para sua imagem. Você que está encerrando a carreira aí, ao lado do seu amiguinho aí, com um show que chama Cabaré, terminando como cantor de cabaré, onde você está cercado aí de mulheres seminuas, andando de calcinha e sutiã no palco, e quer falar que tem baixaria no show da Madonna? Menos, né, meu amigo? Menos, até porque a gente sabe que você é um homem de famílias, né? Assim como o Bolsonaro, um homem de famílias. Tem um monte de família esparramada por aí, filho cada hora com uma mulher diferente, e aí é o cara que quer pregar moralidade para os outros. Baixa a bola, né, meu amigo? Na verdade, isso é o bolsonarismo. Gente que se presta ao vexame no fim da vida, demonstrando que não tem apreço nem pela própria história. Vejamos, por exemplo, as frases edificantes, quase poéticas, do último sucesso do Leonardo, que já deve ter uns 20 anos. Então esfrega no compadre que ele acende o fogo da comadre. Pois é, um sujeito que canta esse tipo de coisa, ou então tem outras canções incentivando o pessoal a uma bebedeira sem fim, e é esse cara que quer ser o bastião dos valores morais, defensor da família. Só bolsonarista cai porque são tão hipócritas quanto esse comportamento do Leonardo. Mas é triste, porque o Leonardo ainda era aquele tiozão do pavê que contava as mesmas piadas de pegador a vida inteira, e hoje em dia parece que se rendeu a esse sistema, esse modelo falido e cada vez mais sexagenário e até septuagenário dos bolsonaristas, que vivem reclamando por aí que está faltando testosterona. Que fim de carreira, hein, Leonardo? Ter que tentar surfar na onda da Madonna e fingir um moralista, justo você que tem um passado que condena. E você, qual a sua opinião a respeito? Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, não esquece de deixar seu like e não caia nessa, é mais um querendo usar e fazer escândalo para ver se as pessoas voltam a prestar atenção nele, porque a música não vai deixar saudade para ninguém. É muito diferente aí de um Chico Buarque, de um Caetano Veloso, de um Milton Nascimento, enfim, tantos, de um Odair José, cujas canções vão ficar eternizadas pela história porque tinham profundidade, porque tinham verdade. Diferente aí das canções do Leonardo, que sequer foi ele que compôs, ele só era intérprete das canções e um intérprete bastante fraquinho, diga-se de passagem. Pois é, Leonardo, podia passar sem essa.